anos depois, você não consegue fazer aquele trâmite. Quando isso, um outro projeto, nós estamos falando aqui de transporte, mas a discussão vai ser todas as questões de políticas públicas. Pouca gente sabe, mas o estado do Rio de Janeiro é o pior estado do país em tuberculose, é o estado que mais morre gente com tuberculose. Você tem uma lei que dá gratuidade a pessoas portadoras de algumas doenças. Os estudiosos, profissionais de saúde, dizem que um dos problemas da tuberculose é a questão do abandono. Muita gente às vezes abandona porque não tem como se locomover e você não consegue na Assembleia Legislativa, que é 1 ano e meio que essa discussão está sendo feita, aprovar um simples projeto que dê gratuidade nos modais de transporte aqui do Rio de Janeiro, de responsabilidade do Estado, àquelas pessoas que estão em tratamento de tuberculose. É essa a diferença de tratamento. Eu fiz questão de vir porque eu acho que além da responsabilidade de todos nós de ajudar a dar consequência a essa CPI, eu acho que ela pode ajudar a impulsionar que a discussão de transporte, a CPI vai olhar para as empresas de ônibus de responsabilidade da Prefeitura. Mas o quadro é o mesmo nas empresas de ônibus municipais. Sofre também as pessoas que São Gonçalo, de Itaboraí, da Baixada Fluminense, para trabalhar no Rio de Janeiro. Então nós estamos tentando na Assembleia Legislativa montar também uma CPI com relação aos ônibus intermunicipais. A mesma FETransport, que tem responsabilidade pelos ônibus de circulação dentro do município do Rio de Janeiro, é a mesma FETransport que controla, por exemplo, todos os bilhetes, inclusive o bilhete único. As empresas de ônibus são tão perversas que se alguém tem um bilhete único estadual, circula e utiliza aquele bilhete de qualquer modal. Eles dizem que isso é usado no avanço tecnológico para dar mais facilidade, mais às comunidades. Agora, a pessoa portadora de deficiência que tem gratuidade, ela não usa um bilhete normal. Para cada modal, ela tem que tirar um bilhete. Essa é uma das denúncias que tem aparecido na Assembleia Legislativa. Essa é a situação perversa que eu acho que a CPI pode ajudar a montar. A CPI é de ônibus, mas pode, inclusive, ajudar indiretamente a questionar os modais de transporte de massa que estão atrofiados. Porque a mesma política que impede, mesmo prevendo no contrato de concessão das barcas, que saia a linha de barcas de São Gonçalo, o município mais populoso do estado do Rio de Janeiro, depois da capital, é a mesma política que atrofia aqui no município do Rio de Janeiro a linha de barcas da ilha do Governador Buceta, que transporta um número de passageiros ridículo que ela pode transportar. Até poucos meses atrás, transportava 1.200, 1.300 pessoas por dia. Bastou botar precariamente uma barca mais veloz que subiu em 30%, 40%. Não transporta, porque inclusive você não tem articulação com as empresas de ônibus municipais até a estação das barcas. Então eu acho que essa discussão dá consequência, colocar nas ruas a questão da CPI nos ônibus e para a Santa Cruz, Guaratiba, e dizer que é mentira que a tarifa tenha sido reduzida de 2,95 para 2,75 na prática, porque acontece que a Márcia Veras colocou, vai lá no Cesarão de manhã, no horário do pico, e vê se você consegue um ônibus de 2,75. Elas desaparecem em várias áreas da Zona Oeste com o ônibus, que é o de 2,75, e só fica o ônibus de ar-condicionado, que paga R$ 7, R$ 8. Aí você vê lá de madrugada um monte de gente caminhando a pé, uma distância enorme, até a estação de trem lá em Santa Cruz, porque não tem o ônibus de 2,75, e eu acho que a CPI vai ajudar a questionar essa questão. Então eu queria encerrar dizendo essas duas coisas. É óbvio que o foco, que a mobilização, que todo esforço, que toda luta é para dar consequência, para fazer com que, mantendo a tradição do funcionamento do parlamento, o Eleomar tenha que ser o presidente, para que as audiências e as reuniões sejam abertas, para ir para as ruas, mas eu acho que, paralelo a isso, a gente tem que lutar também para haver uma CPI de ônibus, também dos ônibus intermunicipais, que também o teto prende muito o cara de moto do interior que dá carona de um município para o outro. Perseguiu e colocou as vans de transporte alternativo, mas não persegue, mesmo tendo uma grade de horário lá. Vai o ônibus, por exemplo, como a gente foi em Santa Isabel, em São Gonçalo, para o Estácio,
falaram em 1 hora, nós mentimos 1 hora e 40, 1 hora e 45 minutos, você vai lá na grade do teatro, tem que ser de 12 em 12 minutos. E essa questão eu acho que cabia a gente colocar a rua. Então eu queria dizer que, no que dependia do nosso mandato, nós estamos aí tomando nas ruas e no debate, para que a CPI tenha consequência, ajude a abrir a caixa preta, ajude a questionar o funcionamento que respeite os direitos humanos, que é perverso, principalmente os setores mais pobres, e vamos continuar brigando para que essa reunião, essa discussão não fique restrita somente ao município do Rio de Janeiro. CPI de ônibus da região metropolitana e em todo o estado do Rio de Janeiro.